Olá a todos! No Conecta SBT de hoje, um farmacêutico vai nos responder como e quando consumir suplementos. Estou recebendo o farmacêutico Eduardo Abreu. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui, André. Espero ajudar bastante com essas dúvidas gerais que a população tem sobre suplementos. É verdade, até porque as farmácias do Brasil estão cada vez mais parecidas com mercados, né? Supermercados, mini-mercados, como nos Estados Unidos, com venda de produtos eletrônicos, alimentos e também outros serviços. A diferença é que lá a venda de medicamentos é mais rigorosa. Aqui temos liberdade para consumir produtos sem receita médica. Para esclarecer dúvidas sobre o comportamento dos brasileiros nas farmácias, a gente recebe o farmacêutico Eduardo Abreu, fundador da Edufarma, com sede aqui em Porto Alegre e que promove orientação sobre riscos e benefícios de suplementos. Isso. Na verdade, a Edufarma é a farmácia de manipulação, né, que eu fundei há alguns anos atrás. E nós temos duas unidades e é a farmácia que educa. Né? Não é apenas uma alusão ao meu nome, Eduardo, mas Edufarma é a farmácia que educa. Então, a gente se preocupa muito em não anunciar produtos, digamos assim, no nosso perfil ou nas mídias que a gente trabalha, mas fazer conteúdos diversos sobre suplementos e medicamentos e cosméticos para que a população se empodere dos produtos e consiga utilizar coisas que vão trazer reais benefícios. Agora, na verdade, a gente tem a oferta de muitos produtos, não digo nem medicamentos, ou até medicamentos também. E isso confunde um pouco o consumidor, não é? Ah, com certeza, né? O mundo hoje ele tem um nível de propagandas super alto e a gente passou agora por um final do mês de novembro com mais propagandas ainda de tudo que é tipo em todas as áreas, né? A gente acorda abrindo o celular, já tem uma chuva de propagandas, é muita informação para todas as idades e daí a importância de não utilizar uma informação qualquer, né? E é ter a possibilidade de falar com um farmacêutico, que é o profissional das substâncias do nosso corpo. Ter um farmacêutico ou farmacêutica para chamar de seu, de sua, né? E com isso ter mais segurança naquilo que vai utilizar. Sem dúvida. Até porque, me corrija se eu estiver errado, Eduardo, de quanto tempo, e eu falo com o Eduardo sobre esse assunto, porque o Eduardo ele é consultor, né, de farmacêuticos Isso, também, né, isso. da formação, da constituição de farmácias. Então, tem bastante propriedade para isso. Quando que as farmácias elas começaram? Porque teve um tempo que farmácia só vendia medicamento, né? Mas teve uma virada de chave nas farmácias. Quando que isso aconteceu exatamente? Me parece 10, 15 anos atrás? Isso. A gente está falando de uns 10, 15 anos aí, onde começaram a vender produtos correlatos de saúde, primeiramente, produtos auxiliares dos equipamentos, como, por exemplo, pilha, que é, sei lá, às 11 horas da noite, não tem onde comprar, mas precisa colocar no aparelho de pressão de casa. Então, é um produto que ele não é qualquer e que ele é útil para a saúde naquele momento, apesar dele não ser de saúde. Mas em anos mais recentes agora, 3, 4 anos para cá, a gente vê outros produtos que não tem nada a ver. Isso foi com a pandemia, talvez? Provavelmente sim. Que houve uma permissão para mudança do registro, né? Isso. Tem alguns... Eu já viajei o Brasil inteiro ministrando aulas de pós-graduação, inclusive de educação em saúde para farmacêuticos, né? Então, eu conheci muitas redes pelo Brasil e redes de fora do Rio Grande do Sul já praticavam o que a gente vê aqui agora há muitos anos atrás. Né? Eu lembro que no Rio de Janeiro, isso na década de 90, já se vendia água nas farmácias, mas assim, uma quantidade absurda que botava na calçada já para chamar a atenção. Aqui ainda não se vendia, nem água podia. Isso. Agora a gente vê também outras coisas, Sabão né? em pó. Sabão em pó, alimentos, inclusive com alto teor de açúcar. O que há 15 anos atrás as farmácias só vendiam chocolates especiais, dietéticos, aqueles de situações mais restritivas. Sim, sim, sim. Né? A piada hoje que se faz internamente é que as farmácias estão vendendo até medicamento. Ah, verdade. É bem lembrado. Mas é uma pena isso, tá? É uma pena, sim. Eu acho que do ponto de vista comercial, né, o empresário ele quer faturar, ele vai ter... você vai ver mais nas drogarias esse modelo de conveniência
do que nas farmácias de manipulação. Eu acho muito importante frisar essa diferença, André, que as farmácias de manipulação continuam, na sua grande maioria, sob a propriedade de farmacêuticos formados em farmácia e, obviamente, por essa formação, uma preocupação maior com a saúde. Você não vai ver farmácias de manipulação em grande volume com essa ideia da conveniência. Né? Ainda existe muito a ideia da individualidade, da individualização da saúde, da personalização dos produtos que vão ser direcionados para as pessoas. A exigência de farmacêuticos sempre presente na farmácia, isso foi uma mudança positiva, né? Muito positiva, né? A Lei 13.021 de 2014, 10 anos já dessa lei, realmente estabelece a farmácia como um estabelecimento de saúde e a gente vê aí um rigor maior na fiscalização, o que é muito bom. Agora, Eduardo, quando a gente entra nas farmácias, há uma grande quantidade de vitaminas, minerais e outras substâncias que prometem melhorar o nosso corpo. Tá? É possível consumir esses produtos sem um acompanhamento médico, uma orientação? É possível, com certeza, né? São produtos isentos de prescrição médica. Né? Existe, inclusive, uma lista da Anvisa sobre esses produtos. Existem RDCs sobre essa situação e as pessoas podem chegar num supermercado, numa farmácia, ou comprar pela internet produtos que são suplementares à saúde dela, que não exigem uma prescrição médica, ou de nutricionista, ou de farmacêutico. A grande questão não é se elas podem, a questão é se elas devem, porque os produtos vão trazer interferências no corpo. Vamos pegar um exemplo de refrigerante, né? Indo para o lado contrário da saúde, indo para o lado que prejudica a saúde. Um refrigerante com muito açúcar. As pessoas elas podem comprar livremente, mas elas não deveriam. Né? Então, no caso de um suplemento, ter a orientação correta sobre o que utilizar é melhor do que utilizar a informação disponível livremente na internet, né? Ou que alguém está recebendo para indicar aquele produto por nada. Quem é a melhor pessoa para indicar um suplemento? Farmacêutico. Farmacêutico. Farmacêutico é o profissional que mais estuda a farmacocinética, a farmacodinâmica, a interação das substâncias com outras substâncias e com os tecidos do nosso corpo. Né? Nutricionistas e médicos também sabem muito sobre isso, mas o farmacêutico tem um conhecimento maior sobre aminoácidos, sobre as plantas, né? sobre minerais. A gente estuda muito isso durante a faculdade, durante a vida profissional. Então, o ideal seria que uma pessoa interessada em tomar algum tipo de suplemento, e depois eu quero entrar mais nessa questão dos suplementos, mas vitaminas, minerais e outras substâncias, o ideal é que o farmacêutico ele faz uma consulta, o que ele pergunta, o que ele analisa. Tá. Eu gosto muito da expressão tem um farmacêutico para chamar de seu. Né? E somos a maioria mulheres. Ainda mais gaúcho gosta de ter o seu açougueiro. O açougueiro tem que ter o seu farmacêutico. Tem que ter o seu farmacêutico. A sua farmacêutica, a maioria são mulheres, então tem uma farmacêutica para chamar de sua ou um farmacêutico para chamar de seu. 3/4 quase são mulheres, tem uma para chamar de sua, escolhe uma farmácia, tem farmácia em tudo que é lugar de Porto Alegre, drogarias e farmácias de manipulação, sempre vai ter um farmacêutico disponível, espera-se, ainda mais com essa lei que a gente citou agora há pouco, e ele pode te dar informações tanto no balcão da farmácia, alguma orientação que você precise, por exemplo, qual tipo de magnésio que eu devo tomar para dormir melhor, qual tipo de magnésio eu devo tomar para ir melhor ao banheiro. Né? O farmacêutico consegue te dar essas informações sobre esses produtos. Caso o paciente precise de algo mais aprofundado, algumas farmácias dispõem de sala de atendimento farmacêutico, onde pode sentar, analisar um pouco mais o caso. Fazer uma consulta. É uma consulta onde não há uma declaração de diagnóstico, mas uma avaliação da farmacoterapia da pessoa, do uso de medicamentos, suplementos e cosméticos, podendo, inclusive, fazer a prescrição de produtos para aquele paciente. Agora, de um tempo para cá também a gente tinha essa orientação, ela era mais necessária no caso dos medicamentos. Como esse campo ele foi se abrindo e exigindo do próprio farmacêutico, né, um preparo para orientar o cliente, o paciente, para esses outros suplementos que foram surgindo, né, minerais, enfim. Eu passei a minha infância na farmácia dos meus pais. Né? Eu me criei, eu saía da escola, ia para a farmácia, mexia com reagentes, né? E há muitos anos atrás, há 30, 40 anos atrás,
a farmácia de manipulação, os meus pais já tinham amplo preparo para falar de fitoterápicos, para falar de suplementos, já era uma realidade da farmácia de manipulação. Mas ainda com uma certa descrença das pessoas, me parece. Na manipulação, não. Nas drogarias, sim, porque tinham poucos produtos industrializados indo para as drogarias que tinham mais medicamentos e cosméticos, né? Atualmente, a regra já é diferente, onde a gente vê nas drogarias uma linha muito grande de suplementos, o que é muito bom, né? Assim como também a venda pela internet. Eu posso citar um exemplo de Por favor. Existe uma substância chamada coenzima Q10, tá? Coenzima Q10 é uma substância que nós temos no nosso corpo. E ela é fundamental. Existem vários estudos demonstrando que a deficiência de coenzima Q10 afeta... Como é que é o nome? Coenzima. Coenzima. Coenzima Q10. Q10. Tá. É normal do nosso corpo isso, tá? A falta dela no nosso corpo, vários estudos demonstram uma debilidade do sistema cardíaco e, inclusive, muitos pacientes com depressão têm deficiência de coenzima Q10. Então, tem vários estudos demonstrando que a suplementação de Q10, que eu chamo de reposição de Q10, tá? Isso atenua o quadro depressivo, comparando, inclusive, com antidepressivos. Então, o suplemento em si, muitas vezes, ele tem uma ação muito grande, muito benéfica para o corpo. Ele não é apenas uma água, um cheiro, um perfume, não é isso. A vitamina D. Poxa, a falta de vitamina D é grave, né? E o Brasil é bastante, a população brasileira é bastante deficiente em vitamina D. Isso causa até problemas cognitivos. Agora, a reposição dos níveis ótimos de vitamina D traz mais saúde para a pessoa. Então, o suplemento ele não é apenas uma coisa, um alimento, um biscoito que a pessoa vai comer assim para saciar. É uma reposição mesmo. Na maioria dos casos, é uma reposição ou uma sintonia, um equilíbrio do corpo. Agora, essa coenzima Q10 que tu falaste, isso é encontrado em algum alimento? Por que ela começa a fazer falta dentro do organismo, assim como outras também, né? A coenzima Q10 ela não é encontrada naturalmente em alimentos, né? Eu não tenho informação completa por eu não ser nutricionista, Sim. mas é uma substância de síntese dentro do nosso corpo também, né? E a questão é a falta dessa síntese. Impedimentos, falta uma química no teu organismo. Alterações bioquímicas que vão depletar, né? Vão reduzir os níveis de coenzima Q10. Agora, Eduardo, pelo que tu falas, assim, eu pude perceber que, na tua opinião, e eu quero que tu me confirme isso, muitos dos distúrbios que a gente pode estar encontrando nos dias de hoje, a própria depressão, tá? Claro, e eu falo isso com muito cuidado, mas, pelo que tu falas, muitos desses distúrbios de saúde que a gente vem encontrando, saúde emocional, né, saúde mental, pode estar associado a algum tipo de alguma falta de alguma substância, alguma química interna do nosso corpo? Pode, claro que pode. Né? Vamos continuar no caso da coenzima Q10 e só deixando claro aqui para todo mundo que em momento algum eu estou prescrevendo coenzima Q10 ou que você pare o uso do seu antidepressivo e comece a usar coenzima Q10. Não é isso. Se você usa antidepressivo, tem que se consultar com o seu médico para avaliar o uso de coenzima Q10 Pode discutir, e uma redução de dose. ele. Né? Isso aqui, o que a gente está conversando aqui, não é prescrição, é apenas informação de saúde. Sim, existem vários quadros de perda de nutrientes do nosso corpo. Vão pegar, por exemplo, pacientes que passaram por cirurgia bariátrica e eles vão ter uma redução da absorção de nutrientes já famosa. Eu estudei isso aí há mais de 15 anos atrás. E é muito comum hoje pacientes pós-bariátricos necessitarem de uma grande reposição de nutrientes. Então, o que a gente vê, por exemplo, com a perda de nutrientes? Queda de cabelo. Então, por que vários pacientes pós-bariátrica têm queda de cabelo? Porque estão sem os nutrientes para formar o cabelo, para formar a queratina capilar, para fazer um bom equilíbrio do corpo. Lembrando que redução de estômago, por exemplo, há uma redução também da absorção total, né, de todas dos alimentos, né, enfim. Isso. Pode ter essa associação, essa relação? Pode. Mesmo que não tenha sido feita uma alteração no intestino, onde a absorção é ainda maior dos nutrientes, mas a cirurgia em si já é estudado que causa isso. Então,
voltando para a vitamina D, né? O consumo excessivo de cálcio pode reduzir os níveis de vitamina D. Né? Então, a vitamina D e o cálcio, eles andam juntos no corpo. Estou entrando aqui numa parte mais técnica, só para a gente poder exemplificar o caso. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem um alto consumo de cálcio alimentar. O cálcio encontra-se aonde? Só pra gente... Leite, brócolis, tem um monte de lugares que tem queijo, um monte de lugares que tem cálcio. Se a pessoa está com muito cálcio, o próprio organismo pode fazer uma redução da vitamina D para prevenir calcificações erradas. Para compensar, né? Então, só que essa falta de vitamina D pode trazer vários problemas, como aumentar risco de câncer de pele, pode reduzir memória e cognição, né? Pode reduzir a imunidade em geral. Então, tem vários estudos sobre a vitamina D e a importância dela em várias partes do corpo. Centenas de reações bioquímicas que a vitamina D participa. A gente pode estar enfrentando, Eduardo, eu digo nós, a população, seres vivos de um modo geral, de influências de produtos industrializados, dos nossos hábitos do dia a dia, a própria tecnologia que nos mantém mais tempo acordados, olhando para telas. Enfim, a gente pode fazer essa associação de que... Por que antigamente não se tinha essa... O que tem diferente do que 100 anos atrás, por exemplo? O Homo sapiens vive hoje mais anos, cada vez mais anos, né? Só que mais anos usando mais remédios também. Então, a gente é sustentado, digamos assim, por remédios, assim que o Ocidente nos acostumou. Se for olhar lá para a parte oriental, é um pouco diferente. Eles já tinham vida longa há mais tempo. Sim. E com menos sustentação baseada em remédios. Mas muito ligados à natureza. A natureza, a alimentação deles, né? Quando a gente olha, por exemplo, os ultraprocessados, e eu não estou falando aqui apenas de um presunto, por exemplo, assim, mas vários outros tipos de ultraprocessados. Que a gente nem se dá conta. Com alto teor de açúcar e mais um monte de coisa, né? Gordura saturada. Tudo. Né? Certamente isso interfere na saúde geral de uma pessoa. Então, a alimentação, prática de exercícios, suplementação, meditação, são coisas que é mais do que sabido que interferem no nível de saúde das pessoas. Né? Então, acabou de sair um estudo, semana passada, eu vi um médico influencer aí mostrando o estudo na internet, fizeram um acompanhamento de mais de 10 anos com pessoas que têm uma utilização normal de ultraprocessados e as pessoas que são mais, digamos, alimentação natural. E eu não estou falando de vegano vegetariano, natural. Né? Consome menos coisas que passaram por processos industriais. E aqui eu estou falando, gente que consome carne de gado, carne de frango, que foi abatido e depois vai lá e come. Né? O nível de saúde dessas pessoas é bem maior do que o grupo normal, que consome muito ultraprocessado. Esses aqui consomem menos medicamentos e vivem mais anos. Isso a ciência já vem apontando. Já está apontado isso. Isso já é claro. Repete para a gente, por favor. Avaliando dois grupos. Entre o grupo normal, pessoas que consomem a alimentação normal do brasileiro, digamos assim. Do dia a dia. Tá. Do dia a dia. Vai consumir um nível alto de açúcar, vai consumir bastante refrigerante, vai consumir outros vários ultraprocessados. Ultraprocessados são alimentos que passaram por várias etapas de industrialização. E houve uma comparação, um acompanhamento durante alguns bons anos de milhares de pessoas, e o outro grupo eram pessoas com uma alimentação não ultraprocessada. Pessoas que estão consumindo mais ovo, estão consumindo mais carne direto, estão consumindo mais manteiga do que margarina, estão consumindo mais suco in natura do que suco de caixa. São pessoas que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que moram mais para o interior. Isso. Tem uma vida assim mais... Né, cria o seu próprio gado para alimentação. Isso. Assim como as pessoas que vão na feirinha ecológica do Bonfim à procura de produtos não processados e que tem um mínimo de intervenção de agrotóxicos. Bom, aí foi feita, então, a pesquisa desses dois grupos. E aí? O grupo saudável, digamos assim, o grupo que consome menos açúcar e outros industrializados, vive mais tempo, gasta menos dinheiro com medicamentos e tem menos problemas com coisas de saúde.
Ou seja, tudo aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo que não é natural do nosso corpo, o corpo quer expulsar. Tudo aquilo que a gente tem no nosso corpo que está em falta, é bom a gente repor. E aí que entram os nossos suplementos. Isso a gente começou a se dar conta quando? Da Olha, necessidade de suplementar o olha, nosso corpo. nos meus 44 anos de idade, eu não vou lembrar, mas acho que a suplementação ela já é bastante antiga. Se a gente for olhar para questões de Egito, para questões da Grécia Antiga, certamente eles já tinham reposições de nutrientes. Sim, mas eu digo aqui na nossa Aqui cultura. na nossa cultura, como cultura, acredito que não chega a 20 anos. Como cultura. Porque isso não me parece que começou dentro das academias, eles que impulsionaram essa visão de se ter um complemento durante os exercícios. Estou errado? Não, não está errado, mas eu acho que não é apenas na parte da academia, né? Eu acho que tem toda uma população pensando em longevidade. E a longevidade não é apenas viver mais, é viver melhor. É ter uma melhor expectativa de vida e não apenas uma maior expectativa de vida. Né? É qualidade do teu corpo, né? Então, a gente vê aí já desde os anos 90, toda uma área médica que hoje se chama nutrologia, já muito preocupada com isso e com muitas pessoas querendo viver mais de 100 anos. Então, existe já essa ideia há mais tempo do que apenas nas academias, que podem ter aumentado ou popularizado alguns suplementos, como whey protein, creatina. A propósito, a creatina teve um lote recentemente que foi reprovado. Tá? E aí surge aquela dúvida, mas como confiar na qualidade de produção, né, desses suplementos? Tá. A creatina, assim como o whey protein, não teve apenas um lote. Teve O whey também. Né? Vários lotes de produtos. Lembrando, só deixando bem claro que creatina e whey protein não são bomba, não são anabolizantes, são suplementos de uso muito tranquilo e saudável e recomendado, inclusive. Né? Mas são produtos e assim como em qualquer área, existem os bons e os maus profissionais, existem os bons e maus importadores, existem os bons e os maus fabricantes. E acreditar na marca que você confia, na minha opinião, continua sendo o mais fundamental. Consultar a sua farmacêutica de confiança, consultar a sua farmácia de confiança, se é um produto industrializado, confiar naquela marca. São produtos caros, né? São produtos de alto... Podem alto ser valor, produtos de alto custo, né? Olha só, o magnésio. A gente ouve que ele é o queridinho da vez, né? Porque ele ajuda, enfim, numa série de reações metabólicas do corpo. Como saber se é importante consumir e se em excesso pode causar algum problema? Perfeito. Para mim, o magnésio está entre os top 5 suplementos do Brasil. O top 1 é o ômega 3. O ômega 3 é o suplemento que todo brasileiro deveria utilizar, porque a gente precisa de ômega 3 para compensar o excesso de ômega 6 que a gente consome. Tá? Que é o quê? O ômega 6? O ômega 6 é, por exemplo, ele é rico na linhaça, ele é rico nos óleos vegetais. A gente consome muito ômega 6, acumula ômega 6 no corpo e desequilibra com o ômega 3. O ômega 6 não é ruim, mas o desequilíbrio é ruim. Tá? A vitamina D está entre os top 5, probióticos está nos top 5 e magnésio também está nos top 5. O magnésio, pelo que se estuda muito, o solo brasileiro ele é pobre em magnésio. Então, os alimentos que o brasileiro consome, eu e tu consumimos, ele vem com pouco magnésio. Por ter pouco magnésio, isso vai causar algumas deficiências no nosso corpo. Aliás, eu falei agora há pouco sobre a questão do cálcio e da vitamina D. Uma das formas de elevar os níveis de vitamina D no corpo, sem usar vitamina D, é usando magnésio. Porque, para quem ainda lembra lá do colégio, da tabela periódica, o magnésio e o cálcio estão na mesma coluna. Eles são 2+, eles competem dentro do corpo. Então, a reposição dos níveis de magnésio faz uma redução do nível de cálcio saudável e não vai ter aquela compensação e a vitamina D já dá uma aumentadinha. O magnésio, ele não é apenas o queridinho, eu acho que ele é essencial, ele faz parte da nossa capacidade muscular, da nossa capacidade racional, da nossa capacidade cardíaca. Né? O magnésio tem a ver, inclusive, com emagrecimento, tem a ver com trânsito intestinal. Eu vi que são pelo menos 300 reações possíveis, metabólicas no organismo. Isso.
né? É muita coisa. É muita coisa, né? Talvez quem está me ouvindo aqui agora não lembre disso que viu lá pela 6ª, 7ª série do ensino fundamental, ou talvez ali no início do ensino médio, sobre o ciclo de Krebs, uma coisa bem clássica da bioquímica, e o magnésio faz parte das reações de trocas, então 300 pode ser pouco, né? Agora sim, magnésio em excesso pode ser ruim? Tudo em excesso pode ser ruim, né? Se eu tomar 2 litros de água por dia, para o meu corpo, para o meu peso, está adequado. Se eu tomar 5 litros de água por dia, não vai me fazer bem, né? Agora, magnésio. Poxa, uma dose diária de 100, 300, 500 miligramas de magnésio é muito tranquilo e saudável para o corpo. Eduardo Abreu, farmacêutico, a gente está falando aí sobre as farmácias, suplementos, enfim. Fora os suplementos, os remédios são facilmente acessados, né? Claro, não remédios para aqueles especiais, né? Antibióticos, enfim, mas alguns exemplos, o pantoprazol, o meprazol. A gente sente uma dor no estômago, uma indisposição. Para dor de cabeça se toma, né? Tem uma infinidade de medicamentos. Isso também, a gente precisa ter um cuidado com isso, né? Sim, muito importante. Só queria fazer uma pequena complementação antes de fazer essa resposta sobre medicamentos em si, sobre a questão da escolha do suplemento, que muitas pessoas ficam em dúvida do que escolher. Qual marca eu vou utilizar? Né? Será que essa marca de magnésio é melhor do que a outra marca de magnésio? Quando você está encontrando um produto que está sendo divulgado num lugar sério, né? Como aqui, né? Isso já vai te trazer uma reputação melhor, porque certamente o SBT não vai querer se ligar com qualquer marca e existe uma avaliação antes disso ser feito. Isso já é um bom sinal. Existiu uma limpa recente sobre produtos industrializados suplementares. Muitas fábricas foram fechadas, muitos produtos saíram do mercado. Os produtos que estão no mercado hoje, eles sobreviveram a essa limpa. Então, a chance dele ser bom é muito maior hoje em dia. Sim. Então, olhar a reputação do produto é importante. Falando agora dos produtos que você citou, por exemplo, dor de estômago, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e os irmãozinhos deles, né? A automedicação hoje custa para o Brasil bilhões em hospitalizações derivadas do uso inadequado de medicamentos. É o antibiótico que sobrou em casa do teu filho, que tu foi com dor de garganta, vai lá e toma, e ele não vai te dar resultado e vai baixar a tua imunidade, vai te piorar e tu vai para o hospital. É o uso do omeprazol para dor no estômago, que pode ser uma coisa muito pior, e tu vai tomando aquilo. Até provocar um problema Até mais provocar grave. pior. E poucas pessoas sabem que o uso continuado de omeprazol pode dar debilidade mental, né? O omeprazol ele reduz os níveis de vitamina B12, que vão aumentar os níveis de homocisteína, que vão causar confusão mental em muitos pacientes. Ou seja, falar com farmacêutico em qual situação? Em todas. Olha, tem 1.000 farmácias em Porto Alegre, deve ter umas 10.000 farmácias no Rio Grande do Sul. Todas as cidades têm mais de uma farmácia, tem mais de um farmacêutico disponível, tem médico, tem nutricionista. Tá certo. Na dúvida, se informem. Tá certo. Eduardo Abreu, farmacêutico, muito obrigado pelas dicas. Acho que deu para acender assim um alerta em todos nós, né, a respeito desse nosso dia a dia, que faz parte da alimentação, suplementação, enfim. Muito obrigado pelas dicas, pelas informações e até uma próxima André oportunidade. Raab, SBT, muito obrigado e parabéns por fazer esse trabalho de educação das pessoas. Muito importante. A gente que agradece a tua participação aqui. Obrigado.